Todas. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse espaço aqui. Acho que realmente é um momento histórico, e o início de uma trajetória bem bonita. Acho que lá na frente a gente vai poder falar que estivemos aqui no início, né, no berço dessa iniciativa. Então, parabéns aos organizadores. Eu estou realmente assim, me sentindo muito contemplada, com vontade de sair fazendo muitas matérias, inclusive agradecer a professora Adriana com essa iniciativa linda de inclusão, né? E me apresentar rapidamente, então, para quem não estava ali na mesa redonda da terça-feira. Eu sou Adrielen Alves, eu sou jornalista há mais de 20 anos. Há 20 anos eu trabalho na Empresa Brasil de Comunicação, que antes era a Rádio Brás, e hoje é uma empresa pública. Eu até ouvi algumas citações ao longo dos dias aí sobre matérias da BBC, e a gente tem a EBC, que é a empresa Brasil de Comunicação. E eu, em algum momento da minha carreira ali, que eu tive trabalhei no rádio, há um tempo à frente da gestão, queria falar um pouco mais dessa parte humana, assim, me veio um estalo para falar assim, olha, qual é o sentido de fato de estar fazendo comunicação pública, o que faz sentido para você que pode fazer sentido para mais gente? E aí me retomei ali a uma Adrielen ali da infância, que era uma menina apaixonada pelas estrelas, apaixonada por tudo que tinha relação com missões espaciais. E aí eu falei, olha, eu acho que é uma ideia, eu acho que é por aí, talvez eu consiga falar sobre astronomia dentro desse espaço tão incrível que é a comunicação pública. E aí, em 2017, surgiu, então, o Universo, uma parceria com alguns colegas, eu destaco aqui o Vitor Ribeiro, Daniel Isaia, Pedro Peduzzi. Vejam só que são, a maioria meninos, né? Mas tinha também Mariana Tocarne, Lana Cristina, enfim. A gente foi trocando, esse podcast foi ganhando corpo, as matérias, além de serem... Matérias não, esse conteúdo, além de ser publicado em áudio na Rádio Agência Nacional, começou a ir também para a Agência Brasil, que é um espaço na internet, uma agência de notícias, né? Muito importante, uma referência do jornalismo. E aí foi que essas matérias começaram a surgir. E, diante da minha demanda ali, por pautas sobre astronomia, sobre descobertas, eu fui vendo assim, que era um universo, de fato, eu fui vendo isso comprovadamente, que era um universo muito masculino. As fontes normalmente eram homens, eram astrônomos, físicos, geofísicos, enfim. Era esse era o cenário que estava diante de mim. Então, eu comecei a querer achar as mulheres. Lógico, elas estão aí, obviamente, mas eu vou começar a passar essa peneira para tentar achar mulheres e repercutir um pouco mais essas notícias. E até que veio em 2021 a ideia de fazer, eu já tinha feito antes algumas séries de matérias sobre os desafios da carreira para as mulheres. Em 2021, em meio a uma pandemia, eu totalmente isolada, fazendo teletrabalho, me veio essa necessidade de fazer uma série que pudesse homenagear tanto as mulheres que fizeram história, né? Fizeram história nas ciências ligadas à astronomia, ciências espaciais, às astrociências, quanto saber quem são as brasileiras que estão hoje fazendo história aqui no Brasil. Quem são essas pesquisadoras? Como é que elas estão tratando os desafios que outras mulheres de outros séculos trataram? Como é que isso daí desenvolveu? Então surgiu a ideia de fazer Mulheres que Amam as Estrelas. Então, só para vocês acompanharem aqui na tela, eu espero que esteja tudo ok. Se não tiver, pode me falar. São 4 matérias, todas elas estão em formato de texto, em formato de podcast também. Cada matéria tem um postzinho, uma imagem. Aqui, por exemplo, eu espero que esteja dando para ver direitinho, que é a imagem de Pátia. Então, essa foi a pegada da série. Eu quis fazer uma costura entre uma mulher lá que fez história, né, no passado e uma mulher da atualidade. Então, essa primeira matéria aqui, vamos ver. Eu fiz uma referência à Hipátia, contei um pouco sobre a trajetória dela, que é uma trajetória muito incrível, né, que ela colaborou com vários estudos, tanto da física, da matemática, da engenharia, mas que, infelizmente, acabou de uma forma trágica, segundo relatos, que é o que a gente tem, né, são relatos. E de como essas mulheres elas foram pavimentando de uma certa forma, sendo referência de uma certa forma ao longo da trajetória, da história da humanidade para outras. Então, comecei falando um pouquinho da história de Pátia, na sequência eu trago a Patrícia Figueiró, que é uma pesquisadora, uma astrônoma que trabalha no Ministério, ligada ao MCTI, mas é no Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST, e ela tem a linha dela de pesquisa em relação a galáxias ativas, mas se sentiu chamada a falar um pouco mais
para professores, e até faço aqui a referência, então, à professora Adriana, que acabou de falar, e sobre a importância de poder também como eu posso falar, ela capacitar professores para que falem em sala de aula, seja numa aula de ciência, numa aula de geografia, falem de uma forma atualizada sobre os assuntos ligados à astronomia. E, além disso, ela faz também um trabalho dentro do próprio MASH, existe um trabalho muito lindo, incrível, envolvendo meninas, chama Meninas no Museu. Então, ela fala justamente isso, que a ideia é popularizar a astronomia, né, e fazer com que chegue para todas, para quem tem interesse possa realmente beber dessa fonte. No final, foram conversas incríveis nessas 4 matérias, eu quero deixar claro aqui, eu convido que vocês leiam e ouçam depois, porque está muito incrível essa troca, e ela fala o seguinte, que o momento mais difícil para ela foi no momento do doutorado, porque ali ela estava sozinha, longe da família, e aí ela usa uma expressão muito interessante, que ela fala, é o momento de encontrar com as minhas próprias sombras, né? Porque é isso, a gente, né, é uma carreira científica, tem um peso incrível de descoberta, de ciência, mas tem também as nossas questões humanas, né? E a astronomia fala tanto sobre isso, né? Sobre o quão ela é interdisciplinar, o quanto ela conversa com a filosofia, com a arte, com a ciência, com a saúde, até com a moda, né? Se a gente for parar para pensar. Então, essa foi a primeira matéria. Na segunda matéria, eu faço já um casamento com perdão da expressão aqui em casamento, mas entre a história de Cecília Payne e um projeto chamado Cecília, na Universidade de São Paulo. Então, eu contei um pouco também sobre a trajetória da Cecília Payne, de como ela foi desafiada ali, né? Naquele período, a falar que o Sol tinha uma outra composição, não aquela que os homens acreditavam que era. Ela desafiou, bateu o pé, disse que era isso. Só alguns anos mais tarde, que de fato ela foi reconhecida, acabou indo saiu da Inglaterra para os Estados Unidos, onde chegou a ser a primeira mulher da história a ocupar a direção do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard. E a história de Cecília Payne repercute aqui na USP, um projeto também chamado Cecília, e que também tem essa pegada aí da educação. Eu acho que a gente está bem afinado aqui, todo mundo bem alinhado. E esse projeto leva a astrofísica e outras ciências para as escolas públicas. É um projeto voltado para meninas e meninos, obviamente, mas que tem esse papel, essa missão, né, de levar a ciência para esse espaço que, às vezes ele fica um pouco negligenciado. Então, conversei com a professora Elisandra Cipriano, uma conversa maravilhosa, porque ela fala da história dela de vida, que ela foi uma menina de escola pública, que enfrentou esses desafios, teve que pegar ônibus, chegou na época da faculdade pública também, teve que batalhar para conseguir as bolsas, para conseguir se adequar e se encaixar nesse ambiente, e que, embora ela perceba que é uma luta grande desse espaço científico, é uma luta que ela fala que as mulheres enfrentam de uma forma geral. Então, me identifiquei também com esse depoimento dela, e no final ela fala também uma coisa muito interessante, eu vou ver se eu consigo colocar para vocês aqui um trechinho dessa fala dela, em que eu perguntava sobre se ela teria alguém para poder, alguma referência, alguém que tivesse inspirado ela. Ela falou da família, que foi uma família com uma base feminina muito forte, mas ela fala sobre o olhar para si mesma. Vamos ver aqui. Estão ouvindo? Não, eu pelo menos não tô ouvindo. Não está ouvindo? Eu pelo menos não, não sei se o Deixa eu ver. pessoal tá ouvindo, não. Eu também não. Não? Não, não, não dá para Ai, ouvir, que pena. Eu vou aparentemente. compartilhar o link, então, depois. Tá no finalzinho da matéria. Ela fala Ótimo. isso, que cada um tem sua trajetória, é legal admirar mulheres, porque mulheres são admiráveis, mas não necessariamente seguir um modelo. O seu modelo tem que ser você mesma, baseado na sua história, naquilo que te faz feliz, naquilo que faz o seu coração bater mais forte. Então, achei bem bonito, assim, achei bem interessante para a gente poder finalizar essa matéria. A terceira matéria, eu conto um pouquinho da história da Marie Curie, e faço a relação só um pouquinho, tá abrindo? Um pouquinho da história de Marie Curie, ela está aqui também na imagem, e como ela influenciou, de uma certa forma, a vida dessa astrônoma, né? Uma astrônoma da região Nordeste,
que era uma outra pauta, assim, que eu gostaria de poder abordar e tá aqui no meu radar, sobre a questão das ciências nessa região norte e nordeste, porque é isso, é um funil que vai ficando cada vez mais, né, ele vai ficando mais estreito, assim. Mas conversei e vi com a professora Alta Estela teve aqui também, que ótimo, a referência, né? Conversei com a professora Maria Aldinez e ela falou sobre isso, assim, que a infância dela foi uma infância pobre, mas que isso mudou para sempre a vida dela, porque como ela viveu até os 10 anos numa casa sem energia elétrica, ela à noite tinha que brincar e olhar para o céu. Então, ali, ela disse que foram as primeiras vezes que ela, de fato, viu que conseguia ver a Via Láctea, e que isso foi moldando ali a carreira dela, né? Tanto no período da escola, quanto mais tarde, na hora de escolher a graduação e as especializações. Então, ela fala também sobre esses desafios e fala ali um pouquinho sobre a história de Marie Curie, que, para mim, assim, é uma história muito incrível, né? E, por fim, na quarta matéria, vou abrir. Na quarta matéria, eu quis diversificar um pouco e trazer uma pessoa que não fosse astrônoma ou física, mas alguém que tivesse, como eu, adaptado a sua carreira para poder falar um pouquinho sobre as astrociências. Então, eu trouxe a Thaís Russomano, ela que é uma médica que a vida inteira quis ser astronauta, e por uma questão familiar, ali na hora da escolha do vestibular, ela optou por fazer medicina, né? Ela seguiu um histórico da família, mas lá na frente, quando ela estava se formando, ela falou, eu vou fazer alguma coisa que me conecte com esse assunto que eu amo. Então, ela foi estudar ali a fisiologia do corpo dos astronautas quando eles estão sob efeito da microgravidade. Essa foi uma área que ela se especializou. Hoje ela está numa área, na iniciativa privada, tem também alguns projetos sociais, mas é muito incrível, porque aí ela fala como ela foi galgando, achando lugares ao redor do mundo que pudesse conectá-la com essas pesquisas, e ela conseguiu ainda fazer alguns voos e experimentar a sensação de microgravidade. Então ela falou, olha, quando eu fui a primeira vez que eu fui, que eu tive aquela sensação que eu estava ali flutuando, ela falou, é assim que as pessoas se sentem quando elas estão fora do espaço. Então foi uma conversa também muito, muito rica, eu costumo falar isso. E a gente casa ali com a história de Katherine Johnson e toda a trajetória dela, né, na NASA, na Agência Espacial Norte-Americana, e de como ela foi muito essencial para as missões espaciais para a Lua. Então é isso, eu não sei como é que está meu tempo, se alguém puder me falar, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas Você tem 10 minutos a mais ainda, mas 10 minutos. Então se é quiser isso. podemos... Desculpa, se quiser podemos usar para perguntas ou o que você acha melhor, na verdade. Tá, vou finalizar aqui, então, só mostrando o site da Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br. Se vocês forem na tag lá embaixo, Mulheres que Amam as Estrelas, vocês acham todas as matérias. Se vocês forem aqui também, ó, vocês vão ver que tem um link que vai convidá-los para a Rádio Agência Nacional, que é uma plataforma que disponibiliza todo o conteúdo em áudio, inclusive conversas muito interessantes com o professor Alan, que vem aí na sequência. A gente já falou sobre o Antônia, que é uma iniciativa muito, muito, muito maravilhosa, que eu tenho muito orgulho de ter conversado com ele sobre esse assunto, sobre essa iniciativa. E tá tudo lá na Rádio Agência Nacional. Se você digitar Universo, vem todos os podcasts. Tá também nas plataformas Spotify, Deezer, enfim, tá tudo lá. O conteúdo é público, é de graça, pode ser reproduzido, é tudo liberado. E eu queria finalizar minha fala antes de abrir para perguntas, só realmente fazendo um link aí com o que foi falado ao longo desses dias todos, né? Sobre o poder da educação, que acaba sendo, apesar de todos os desafios que essas mulheres que eu ouço, elas trazem com muita força. Elas falam também que a educação, e inclusive a professora Marcele falou, né, que ela sente que precisa ainda de uma base de mais apoio nesse início da carreira, de mais apoio nesse começo. Então, eu digo mais, assim, um pouco antes ainda, sabe? Dos professores serem capacitados, deles terem esse olhar treinado para saber que as meninas estão ali interessadas, que elas têm afinidade, que elas querem, e começar a realmente fazer esse trabalho de cuidar mesmo, sabe? Para que as meninas tenham, de fato, apoio para poder seguir adiante. Tem muita iniciativa legal sendo feita no Brasil,
eu tenho, assim, acompanhado de perto das universidades que estão se empenhando para trazer as meninas para dentro, conhecer esse espaço, né? Os espaços públicos, para poder falar com elas antes que elas cheguem nesse espaço acadêmico, de que elas precisam ser fortes, resilientes, elas precisam manter ali o discurso, né? O discurso de empoderamento. E é isso, eu acho que a USP, a URGS, a Unesp, que também faz um trabalho incrível com alunos, fora outras tantas. E falar que eu acho que, com base nessa série especial, eu percebo que, assim, é uma mulher dando a mão para outra, que dá a mão para outra, e, assim, é uma trajetória que se faz de mãos dadas, mas que eu acho importantíssimo que seja de todos, com todos de mãos dadas, inclusive os homens, obviamente. E parabenizo aqui todos que estão presentes também por estarem incluindo enfim, agregando a esse espaço tão interessante, tão oportuno. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigado, Adrialene, pela ótima apresentação.